para você que está chegando aqui no canal agora, eu sou a Cláudia do Virando a Chave. Esse canal tem como proposta trazer, discutir posicionamentos, ideias que linkam a ciência e a espiritualidade numa perspectiva bem prática, sabe? Para a gente poder entender que momento de transformação é esse que eu estou inserido, que eu estou mais consciente ou menos consciente, mas que eu estou sentindo em mim, que eu estou sentindo na minha família, que eu estou sentindo no meu dia a dia. E a gente entendendo que na hora que a gente começa a simplificar, que a gente começou a simplificar para a gente, né? Colocando em prática esses conceitos que eram tão teóricos e que a gente começa a visualizar eles agora no dia a dia, que a gente já tem condição de visualizar, isso fica muito mais fácil para a gente poder transformar essas emoções, esses sentimentos, tá? Então, essa é a nossa proposta do canal. Se você se identificou com essa fala, se inscreve logo para você receber e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente está sempre publicando vídeo e trazendo temas para a gente poder estar discutindo. E você pode interagir com a gente também, sugerindo alguns temas, trazendo dúvidas para que a gente possa discutir aqui no canal. Vai ser muito bom, muito legal. A ideia, inclusive, é essa, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema um pouquinho denso, um pouquinho pesado, quer dizer, um pouquinho denso, um pouquinho pesado, porque eu vou falar sobre traumas relacionados ao sexo, à sexualidade, que é essa energia tão densa e primitiva, né, que a gente traz e que é tão importante e que é fundamental para a nossa existência. Então, na nossa perspectiva de ser, essa energia que pulsa a vida, ela está no plexo básico, do chakra básico, né? No plexo não, no chakra básico. E essa energia é uma energia extremamente importante e muito poderosa, muito forte. Acontece o seguinte, que lá na antiguidade, lá quando a gente começou a viver essas experiências enquanto ser humano, para inserir dentro da terceira dimensão, essa energia é uma energia até hoje, é uma energia extremamente potente e que e muito transformadora, tá? Então, só que a gente se distanciou muito desse conceito de energia potente, transformadora e que pulsa vida, tá certo? Então, quando a religião... Então, tudo bem, lá na antiguidade, essa energia era uma energia que fluía livre, né? Ela fluía livre e muito primitiva, muito instintiva, porque era assim que precisava ser, porque nós estávamos começando o nosso processo de evolução aqui na Terra. Então, essa energia densa, primitiva, forte, intensa, do próprio prazer, isso fluía de uma forma livre e primitiva, tá certo? E outra coisa, vamos combinar que a gente está falando aqui não é da perspectiva do julgamento de que é bom, que é mal, sabe? Que é certo, que é errado. Bom, e na medida em que a gente entra, que a gente vai evoluindo, essa energia, como ela era muito forte, muito potencializadora, empoderava muito, então o que as religiões, de uma maneira geral, o que elas começam a fazer? Elas começam a colocar esse poder, esse potencial que o sexo trazia em termos de energia no lugar do proibido, né? Por quê? Porque aí eu tiro o poder dessa pessoa, eu consigo anular ela em termos de força energética. E assim, ó, a gente vê nos livros isso, né? A gente vê em material que é descrito que muitas seitas religiosas, não, muitas seitas, muitas pessoas lá que queriam atingir um êxtase, que queriam atingir o nirvana, usavam muitos rituais que envolviam sexo, inclusive, para poder atingir esse nível de energia. Bom, tudo bem, aí o que acontece? As religiões entram e começam a dizer, não, peraí, o cara que acessa, ele é muito poderoso, que acessa essa energia com esse nível de consciência. Então, começa um movimento de repressão. E aí, imagina, é uma energia poderosa, extremamente densa, no sentido de força, né? Mas primitiva.
tá? E aí você começa a anular essa energia, começa a anular e dizer, não é pecado, não é não sei o quê. E dentro, e pensa, nós estamos falando isso, sabe, em milhares de anos, tá? A gente não está falando isso na perspectiva de uma encarnação para outra encarnação, isso é ao longo de toda a nossa história. Bom, o fato é que aí a gente começa a ser reprimido, e aquilo começa a entrar no nosso registro akáshico como dor. Porque começa a reprimir, eu não aceito a repressão, eu sou o cara que é, qual é o nome? Ele fala assim, eu sou rebelde, tá? E aí eu morro pela minha rebeldia porque eu tô insistindo dentro de um padrão. E aí a gente vai começando a se transformar em todos os sentidos. A nossa consciência vai se transformando e vai mudando. E eu vou colocando regras, eu vou colocando conceitos, preconceitos, julgamentos em cima de uma energia extremamente poderosa que é inerente ao ser humano, que é nosso. Aí você começa a viver essas experiências e colocar registros e deixar registros de dor, registros de poder em cima, né? Então você tem o agressor e você tem a vítima. Por quê? Porque eu estou controlando, é uma energia extremamente forte e eu uso ela de uma forma inadequada. Se eu sou o agressor e estou usando de uma forma inadequada, tem a vítima, que aí a vítima fica com o registro da dor, eu fico com o registro de quem agrediu. Aí você, no processo encarnatório, eu tento compensar essa minha história de agressor, e não necessariamente eu tenho que vir como vítima, né? Mas eu vou mesclando entre vítima e algoz, digamos assim, e agressor. E nesse processo eu vou deixando marcas na minha alma, no meu espírito, marcas no meu campo quântico. E essas marcas, óbvio, elas não são lembranças, tá certo? Eu não lembro de como foi. Mas a cada encarnação eu tento fazer o quê? Eu tento evoluir nesse sentido, eu tento migrar desse lugar e sair para um outro lugar mais positivo. Desculpa, olha eu falando assim, né? Que não tem julgamento, positivo é bom e negativo é bom. Eu fico mudando, experimentando essas formas diferentes, sempre pensando que eu estou evoluindo. O fato é que aqui agora, nesse exato momento, nós estamos acessando informações que estão no nosso inconsciente e a gente acessa essas informações pela frequência, tá? Não é assim, você fala, como assim, Cláudia? Ora, a física quântica explica super bem isso, né? Ou seja, nós temos esses registros que estão lá. De que forma? Energética, eu não vejo, tá? Mas isso está lá. É como se eu estivesse vivendo, é uma realidade paralela à minha. Por que ela é paralela à minha? Porque eu não estou vendo aqui, eu estou na terceira dimensão. Com o meu nível de consciente bem pequenininho, o meu inconsciente grandão. Tudo isso está no meu inconsciente. Só que como nós estamos migrando? Nós estamos migrando para um padrão onde é a energia que pulsa, onde é a frequência que eu estou acessando. O que acontece com a gente? A gente começa a acessar essas informações que estão lá. Só que não consciente, não nesse nível de consciência. Eu acesso a partir do quê? Desses registros e dessas lembranças. E aí, pensa só, assim, tudo vem muito exacerbado. Então, do ponto de vista de quem está agredindo, porque, gente, para pensar assim, é muito louco, né? Você pensar que uma energia que é a do sexo tão potencializadora, tão forte, essa energia a pessoa usa para agredir o outro, para machucar o outro, sabe? Para poder ferir o outro. O que é que passa imagina assim, que coisa que é tão sem controle e que eu preciso agredir o outro para ter prazer, né? Eu tenho prazer em ver o outro sofrer. Então, assim, é muito louco isso, tá? Então, falando da perspectiva do agressor, né? O agressor que, imagina, um pai que assedia uma filha, né? Uma mãe que assedia um filho, e independente, sabe, dessa coisa de sexo, do sexo, né, oposto feminino e masculino, o que é que leva essa pessoa a ter prazer nessa coisa que, e não é a regra básica da sociedade, é a regra básica de ser humano, tá certo? Porque na medida em que eu extrapolo o meu desejo, o meu prazer, e eu
eu interfiro na felicidade do outro, no bem-estar do outro, não está errado, né? Tem que ter equilíbrio, tudo tem limite. Então, o que é dessa energia, sabe? O que é aqui, qual é, a gente tem que partir do pressuposto que a gente tem que pensar assim, meu Deus, por que eu tenho atração, por que eu tenho uma energia que faz com que como é que fala? Eu vá contra o que é da lei do amor, né? O que eu interfira no processo do outro, de vida do outro, tá certo? Por outro lado, na perspectiva de quem é a vítima da história, e assim, ó, nada de pensar assim no drama da coisa, sabe? O drama, ele potencializa essa energia densa, essa energia pesada. Vamos pensar do ponto de vista do fato de como que a gente consegue olhar para isso de uma forma mais de fora e consegue entender o que processo é esse para que eu possa curar. Porque enquanto eu estou na dor, eu só quero tomar um remédio para passar a dor, né? E aí você toma um remédio para passar a dor, não necessariamente você cura aquela doença. Você precisa olhar, é bactéria, é vírus, é o quê? Eu preciso tomar a medicação certa, eu preciso olhar para ela. E aí, do ponto de vista da vítima, o que é muito difícil? Assim, tudo que envolve a sexualidade, tudo que envolve o sexo, na nossa sociedade, por conta de toda essa repressão, implica em você ter muito medo, você ter muita vergonha, né? Você ter muito... Então você se sente envergonhado, você se sente culpado. Então, é muito louco isso, porque você é a vítima e você se sente culpado, muitas vezes, por você ter vivido aquela experiência, uma vergonha imensa, tá? Dependente, gente, nós estamos falando aqui numa perspectiva muito ampla, tá certo? Que tem isso envolve muitas coisas, e muitas coisas muito densas, mas que estão aflorando e que a gente precisa ter coragem para poder olhar. Então, do ponto de vista, de novo, né, assim, do ponto de vista de quem é a vítima, por que você tem que sentir culpa? Por que você tem que sentir vergonha? Sabe? Primeira coisa é olhar. Você pode explicar isso de várias formas. Então, por que você está sentindo culpa? Por que você está sentindo vergonha? Você pode olhar de várias formas. O fato é que você precisa olhar. E aí você precisa olhar e dizer, eu não preciso sentir essa culpa. Eu tenho culpa do quê? Eu fui vítima dessa situação. Eu tenho vergonha. Por que eu tenho que ter vergonha? Né? A gente não tem que ter vergonha. E pensa que isso tudo foi construído, isso tudo foi colocado como tabu, como ruim, como... Não que a experiência da pessoa não tenha sido ruim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é onde a gente chegou. A gente chegou num momento em que essa energia está completamente desvirtuada, essa energia está completamente desequilibrada. As pessoas começam a lidar com essa energia de uma forma... completamente fora, sabe, do equilíbrio. Então agora é um momento que vai exacerbar tudo isso. Então todos os medos, tudo que foi reprimido, tudo que foi... E aí exacerba, quanto mais isso aparece de uma forma inconsciente, mais primitivo a gente lida com ela. Mais a gente tende a ir lá para trás, quando a gente começou. Entender que o sexo, a energia do sexo é uma energia transformadora. Entender que essa energia é uma energia que pode potencializar muita felicidade. Primeiro a gente tem que entender que pode, que é dessa forma. E que tudo que vem junto de preconceito, sabe? Se a pessoa... A gente estava falando isso quarta-feira, né? Se a pessoa, quando você fala numa relação homossexual, as pessoas ficam pensando, ai, nossa, como é transar, já pensa logo no sexo e fica com aquela coisa. Que isso? Né? Assim, que é isso, gente? É o amor, tá? Então, como a pessoa vai se relacionar com relação ao sexo, é dela, né? É da possibilidade dela. E aí, as pessoas ficam, porque como é muito tabu, né? E esse tabu, eu já falei de onde veio. Então, como tudo é muito tabu, a gente tende a esconder. Só que agora as coisas não estão mais para ficar escondidas. Agora as coisas estão para ficar escancaradas.
E esse sentimento vai vir e vai brotar. E esse sentimento e essa frequência vai vir e vai aparecer. E como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa situação? A meu ver, eu, Cláudia, tô falando eu, tá, gente? Tem muitas formas de lidar, muitas. Cada um vai buscar o seu caminho. Mas primeiro, precisa buscar. Segundo, precisa entender que não é daqui e da agora, não é dessa vida, tá? E não é karma também, tá? Se você foi a vítima ou se você é o agressor, não é karma. Você tem que parar e olhar para isso e falar assim, tá bom, eu vivi essa situação, seja de que lado for, tá? O que isso está agregando para mim, né? Então, isso não vai fazer parte mais da minha história. Isso não vai fazer mais. Ah, mas Cláudia, você está falando isso porque você não passou por isso, você não sabe como é essa dor, como é essa coisa. Fato, assim, a gente só sabe, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, de passar pelo que passa. É fato. Eu posso até passar pela mesma situação, mas nunca ninguém vai saber como é a minha dor, tá? Mas, você vai ficar na dor? Você vai ficar repetindo a dor? Você vai ficar alimentando a dor? Ou você quer sair da dor? Aí você fala, então me fala como que eu saio. Entendendo que isso é processo, certo? Você não vai sair da dor tomando um remédio, fazendo de conta que ela não existe. Você só vai sair da dor acolhendo essa dor, sabe? Trazendo para sua consciência. Para de ficar preso, se você está preso, para de ficar preso na situação, para de ficar preso na pessoa que te fez mal. Não se liga, né? Porque isso alimenta a dor, tá? Para de ficar preso nisso. Então entrega. Velho, se você é a vítima, que seu agressor se lasque, se ferre, você não quer mais saber disso, sabe? Eu quero fazer justiça. Faça justiça com você. Faça justiça com você. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar essa regra. E essa regra não é de agora. Essa regra não é sua. Essa regra, ela vem de lá, ó, de trás. E que todo mundo está precisando transformar. Então, cada um de nós, eu, você que está aí, cada um de nós que pensa diferente, que pode transformar essa energia, contribui para transformar a energia de quem está mais debilitado, quem não está conseguindo. Né? Então tem muita gente que já vivenciou e já consegue transformar essa energia. E está dizendo assim, vamos lá gente, vamos falar sobre isso. A gente precisa tirar esse mito, precisa tirar essa coisa porca, suja, que não é, tá? Não é. Sexo é uma energia boa e o que as pessoas estão fazendo tem um porquê. E eu não quero mais. Que essa coisa porca, suja, nojenta, essa coisa tão desvirtuada, que é isso? Pra que a gente precisa disso? Certo? A gente não precisa mais, a gente não é mais primitivo. Nós somos evoluídos, nós somos seres evoluídos. Eu não preciso voltar na minha primitividade para eu poder viver essa energia. Eu posso viver essa energia do lugar de evolução. Eu posso viver essa energia atingindo o divino, tá? Agora, eu preciso estar muito consciente que processo é esse, de onde vem. Porque eu também não vou transformar assim, eu estou transformando porque alguém falou, porque a Cláudia está dizendo que... Não, a gente tem que entender dentro do nosso processo, dentro do nosso campo quântico. Então, todas essas, sabe, e o que eu estou trazendo aqui, eu quero deixar bem claro que não é assim, eu vou fazer uma terapia de regressão, e aí eu vou ver que eu fui um agressor na vida passada, e agora eu sou vítima para eu aprender. Não aprende nada. Se essa é a sua história, se é uma história assim, você não vai aprender, tá? Porque você aprendeu enquanto agressor o quê? O que você aprendeu enquanto agressor? Você não veio e assim, é uma lei, né, de atração, uma lei de karma e dharma e tudo mais. Assim, olha gente, agora não é hora de ficar pensando os porquês, agora é hora de pensar como é que eu vou resolver, como que eu saio dessa, tá? Como que eu me transformo. Agora é a hora da gente se transformar. E se a gente ficar pensando quem foi, como foi, onde foi, é assim, o que eu vou fazer daqui para diante? O que aconteceu, aconteceu. Você vai ter que enxergar, vai ter que olhar sem culpa, sem medo, sem vergonha, tá certo? Dos dois lados. Agora, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer pra mim mesma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Lembra,
Ninguém passa por um processo cirúrgico, vou até um exemplo assim, cirúrgico que eu usei ultimamente, né? Ninguém passa por um processo cirúrgico e sai da cirurgia e tá bem. Ele tem que recuperar. Ele teve uma lesão, ele teve um rompimento, ele tirou algum órgão, e aí ele tem que recuperar. É isso que a gente tem que fazer agora. Todos nós trazemos muitas lesões na nossa vida, na nossa alma. Nossa alma vem carregada de muitas lesões, que são os nossos karmas, os nossos registros akáshicos que estão lá. E a gente agora precisa curar isso. E nós estamos tendo uma oportunidade única, que é de curar isso. Por quê? Porque a gente está conseguindo acessar essas informações para poder curar. O problema maior é quando a gente entender, e assim, está muito grato, inclusive, por essa oportunidade, entender que essas emoções que vêm, o que eu sinto, eu posso transformar. E aí, como que a gente transforma? Eu vou dar um exemplo, tá? Tem que mudar a vibração, tem que mudar a frequência. Eu falei isso até na quarta-feira. Essa semana, eu tava no sinal, na sinaleira, e aqui em Salvador chama sinaleira, né? Eu parei o carro e aí veio um senhorzinho e eu comecei a olhar para ele. Eu falei, poxa, aquilo me tocou de uma forma diferente. E aí eu fiquei olhando e tal, olhei já pro console para ver se eu tinha uma moedinha e tal. Mas fiquei na minha, só observando, né? A gente fica atento. Até porque eu tinha dado mole e eu tava com a bolsa no banco do carro. Bem assim à vista. E aí o senhorzinho foi passando de carro em carro, chegou no meu carro, bateu no vidro, e eu já pronta para dizer assim, não, hoje não, passa depois, alguma coisa assim que a gente acaba falando. Aí o senhorzinho falou assim, você pode me dar água? Tinha uma garrafa de água no banco. Aí eu falei, como que eu não ia dar água pro cara, né? Abri o vidro, dei a água pro cara. Aí ele virou e fez assim pra mim, olha, e eu já fui subindo o vidro, com medo e tal, aí já fui subindo o vidro, aí ele virou e falou assim, olha, pera um pouquinho, se a senhora tiver alguma coisa que a senhora, que não serve mais pra senhora, que a senhora for jogar fora, a senhora pode dar pra mim? Ele fez assim. Rapaz, aquilo me pegou, sabe, assim, na hora me deu como assim, né? Eu ia dar uma coisa que eu não me serve mais, que eu ia jogar fora, sabe? Aí eu fiquei assim, aí aquilo me tocou demais, né? Falei, tá bom, eu trago pro senhor e tal. Aí peguei a moeda de R$1 que tava sendo console, dei pra ele, e ele, olha, Deus abençoe a senhora e tal. Esse era um senhorzinho assim, que tava bem debilitado, sabe? Rapaz, aquilo me mexeu demais comigo. Aquela fala dele, né? Ele é merecedor de muito mais, né? Ele falou assim, como que eu vou dar uma coisa que eu vou jogar fora? Que não serve mais, que eu vou jogar fora, eu vou dar pra ele, né? Então assim, que condição é essa desse humano e a minha condição também? E aí, nisso o sinal abriu, eu saí com aquela sensação de impotência, sabe? Sabe que mundo é esse? E eu fiquei muito mal, porque eu falava, como assim, né? Eu sozinha, tem quantas pessoas estão nessa situação como ele? Eu sozinha, tipo... Aí aquilo, sabe? Aí eu falei, não, o que eu posso fazer, né? Eu falei, não vou ficar com essa sensação, não vou ficar com esse sentimento. E aí eu me liguei, assim, eu falei, claro, eu tô falando o tempo inteiro de energia, de transformar a partir da energia, é isso que eu posso fazer. Eu não posso pegar o cara e levar pra minha casa, né? Mas aí eu comecei a vibrar, eu comecei a mudar a minha energia, eu comecei a vibrar, falei, não, o senhor não merece, o senhor não é merecedor do que as pessoas jogam fora, o senhor é merecedor de muito mais, de ter saúde, de não estar nessa condição. Não, vamos lá, vamos mudar essa história. E eu ia falando, sabe, igual uma louca no carro, né? E aí eu fui mudando a minha frequência, eu fui mudando a minha energia. E, gente, eu tenho certeza que de uma forma ou de outra eu contribuí com ele. Dessa forma, a gente pode transformar, mudando a nossa energia, né? Mudando esse potencial que a gente tem dentro do nosso coração para transformar o que for necessário, o que for preciso, tá bom? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Para todo mundo assim que viveu, que está vivendo, ou não, todos nós seres humanos, que a gente possa, a partir da nossa energia, da nossa vibração de amor, transformar tudo que não faz bem pra gente e mudar esse padrão de energia do planeta, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, compartilha
E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Beijo, gente. Até mais.